Olá! É interessante parar para pensar no que realmente guia as nossas ações no dia a dia, né? Desde as mais simples até as mais complexas, existe uma ciência e ela é surpreendentemente direta, que rege o que a gente faz. Hoje, vamos justamente desvendar essas regras ocultas do comportamento. Então, vamos lá. A grande questão é essa. O que, afinal, controla o nosso comportamento? A gente sabe que as consequências das nossas ações importam, e muito. Mas como é que um ambiente avisa qual comportamento a gente deve ter em cada situação específica? Vamos pensar num exemplo bem do dia a dia. Por que paramos em um sinal vermelho? A resposta parece óbvia, certo? Para evitar um acidente ou para não levar uma multa. Só que essa simples ação esconde um princípio fundamental sobre como somos guiados por pistas no nosso ambiente. E é exatamente essa pista que a gente chama de o sinal para agir. Vamos agora decodificar a fórmula por trás das nossas respostas ao mundo que está ao nosso redor. A base de tudo isso é o que chamamos de contingência de três termos. Parece um nome complicado, mas é uma fórmula bem simples que descreve como o ambiente seleciona e, mais importante, mantém o nosso comportamento. É tipo o ABC da análise do comportamento. E tá aí ela. Parece simples, mas é muito, muito poderosa. Vamos por partes. O primeiro termo é o SCAD, ou estímulo discriminativo. Pense nele como o sinal, o gatilho. Depois vem o R, de resposta, é a nossa ação, o que a gente faz. E por fim, o C, a consequência que vem depois. O ponto-chave aqui é que o SCAD, o tal do sinal, nos informa que uma certa consequência está disponível se a gente agir de uma determinada maneira. Agora, olha que legal quando a gente aplica isso ao nosso exemplo do trânsito. O sinal vermelho é o S, a resposta, o R, é frear, e a consequência, o C, é a segurança, evitar multas, acidentes. A fórmula ganha vida. A luz vermelha não causa a freada, mas ela sinaliza que frear, agora, vai ter uma consequência positiva. Certo. Então, se o nosso comportamento segue essa fórmula, a pergunta seguinte é bem lógica. Como é que a gente aprende a quais sinais responder? Esse processo se chama treino discriminativo. É um nome técnico para algo bem intuitivo e que acontece o tempo todo. Ele ocorre quando um comportamento é reforçado, ou seja, recompensado, quando um certo sinal está presente, mas não é reforçado quando outro sinal aparece. Vamos para um exemplo clássico de laboratório para isso ficar bem claro. Imagina um ratinho com sede numa caixa. Ele já aprendeu que se apertar uma alavanca ganha água. Ok. Agora, a gente coloca uma luz, que pode estar acesa ou apagada. E a regra do jogo muda. Só sai água se a alavanca for pressionada com a luz acesa. O que acontece? Com o tempo, o ratinho aprende. Ele passa a pressionar a alavanca apenas quando a luz está acesa. E o mais legal é que esse princípio não fica preso no laboratório, de jeito nenhum. Na verdade, ele está acontecendo o tempo todo, ao nosso redor. Então, vamos sair da caixa de experimentos e ir para a sala de estar para ver como esse mesmo mecanismo ajuda uma criança a aprender sobre o mundo. Pensa numa mãe ensinando as cores. Ela mostra uma bola vermelha para a criança. Quando a criança fala vermelho, ela ganha um elogio, um sorriso, um abraço. Mas se a criança vê uma bola verde e fala vermelho, não acontece nada. O elogio é o reforço. É ele que vai moldando a resposta certa para o estímulo certo. E isso nos leva a uma distinção super importante. De um lado, temos o estímulo discriminativo, o SD. Ele é tipo o sinal verde para o comportamento. Ele avisa que o reforço está disponível. É a luz acesa para o rato ou a bola vermelha para a criança. Do outro lado, a gente tem o estímulo delta, ou S-delta. Ele é o sinal vermelho. Ele indica que para aquela mesma ação o reforço não está disponível. É a luz apagada ou a bola verde. Agora, a gente não aprende cada situação do zero. Seria impossível. O nosso cérebro é muito mais eficiente que isso. A gente generaliza o que aprendeu para o resto do mundo. E o ponto crucial é este aqui. A gente não aprende só uma resposta isolada para um estímulo isolado. A gente aprende uma regra, um padrão. Esse processo é a generalização. Depois de aprender a responder a um estímulo, por exemplo, uma cadeira específica, a gente começa a responder a estímulos parecidos, outras cadeiras, mesmo que nunca tenhamos visto aquele modelo antes. E quanto mais parecidos os estímulos, maior a chance da resposta acontecer. É essa generalização que nos ajuda a agrupar o mundo em classes de estímulos. Algumas classes são baseadas na semelhança física, sabe? Todos os tipos de cadeiras que se parecem. Outras são classes funcionais, coisas que têm a mesma função, mesmo sendo bem diferentes na aparência. Pensa em uma guitarra, uma bateria e um teclado. Todos são instrumentos musicais.
E para a gente fechar, vamos tocar num dos conceitos mais poderosos disso tudo: as regras ocultas das recompensas. Porque o quando e o quanto a gente é recompensado, isso muda tudo. Então fica a pergunta: um comportamento precisa ser reforçado toda a santa vez para ele continuar acontecendo? A resposta, o que é surpreendente, é não, de jeito nenhum. E este slide ilustra isso de uma forma genial. Pensa nos casinos. O objetivo deles é que as pessoas joguem o máximo possível, recebendo o mínimo de recompensas, sem que o comportamento de jogar desapareça. Como eles conseguem essa mágica? O segredo é o reforço intermitente. É contraintuitivo, mas olha só. Comportamentos que são recompensados de forma imprevisível, de vez em quando, são na verdade muito mais fortes. Ficam mais resistentes à extinção. É por isso que verificar o celular ou rolar o feed de uma rede social se torna um hábito tão forte. A recompensa, aquela notificação interessante, um vídeo engraçado, não aparece toda vez. E é justamente essa imprevisibilidade que faz a gente voltar para mais. E sim, esse é um princípio usado intencionalmente no design de muitos produtos digitais. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para refletir. Quantas das nossas escolhas diárias são, na verdade, comportamentos quase automáticos, que foram moldados por todo um histórico de sinais e recompensas que, na maioria das vezes, a gente nem percebe? Fica aí a reflexão.